uma segunda-feira tentando começar um vlog. Vamos ver se dessa vez vai. Dessa vez eu me comprometi a fazer o vlog de segunda a sexta, gravar um pouquinho todo dia. Vamos ver se vai funcionar. E segunda-feira, pós-feriadão, o último feriadão que a gente vai ter esse ano. E então, assim, com aquela vontade de trabalhar, né? Que não existe. Aquela preguiça, mas o dia que começa cedo, né? Então, 5h30 da manhã, o relógio já está despertando. 6h30 da manhã, eu já tô mais do que acelerada. Mas, enfim. E feriadão, foi um feriadão de Bienal, meu segundo dia na Bienal. E aquela vontade, assim, de passar o resto dos dias quietinha lendo. Mas, infelizmente, né, a vida tá aí e não deu pra fazer isso. E eu tinha essa esperança, assim, de que eu fosse acabar de ler o livro que eu tava lendo antes do feriado. E que aí no feriado eu queria, tipo, ler um livro curtinho por dia, sabe? Tirando o dia que eu fui pra Bienal, obviamente. Mas, né, na sexta, no sábado e domingo, pegar 3 livros curtinhos. Já tinha até uma ideia do que eu queria ler, mas não foi possível. Só ontem à noite eu acabei de ler o livro que eu estava lendo. E tudo bem, né? Fiz crochê, né? Aproveitei a família, enfim, né? E as coisas que tinha pra fazer de casa e coisas de trabalho também pra adiantar e tal. Então é isso. Essa semana é uma semana bastante cheia e algumas coisas de trabalho assim pra fechar. Talvez a coisa mais tranquila seja que essa semana eu não vou dar aula na graduação porque é semana de prova. Então, enquanto eles estão fazendo prova, eu aproveito para adiantar outras coisas, né? Então, assim, não é que eu vou ficar de bobeira, mas realmente, assim, dar aula é extremamente cansativo, né? E nos dias que eu dou aula, assim, eu dou aula o dia inteiro. Então, cansa muito, realmente. E aí, poder ter esse tempo, sabe, para adiantar outras coisas que eu não consigo na roda viva da semana. Então, vai ser bastante bom. Normalmente, eu tenho me organizado para a semana na segunda-feira de manhã, mas dessa vez eu mais ou menos já me organizei ontem, né, no domingo, porque eu vou fazer um exame hoje, e aí eu precisava ver aqui como é que era o preparo, quantas horas de jejum eu precisava, o que precisava levar, tinha que achar os meus exames antigos para levar e tal. E aí, enfim, já que eu já estava na frente do computador fazendo isso, eu resolvi dar uma olhada, assim, né, uma programada, assim, na minha semana. E aí, né, vocês sabem que eu tô usando o meu Robonite, que tá super funcionando. Eu tô devendo um vídeo mostrando ele, inclusive um vídeo comparando ele com o Kimbor, né? Mas esse negócio, assim, dessa visãozinha semanal, assim, pequenininha, eu tô achando maravilhoso. Porque, realmente, eu faço muito rápido. Ela fica aqui na minha frente, sabe? E aí, qualquer coisa que eu precise reorganizar na semana, eu já tô olhando pra isso. Então, assim, nas outras semanas eu tenho colocado uns frufruzinhos coloridos. E aí ontem, na verdade, eu só fiz realmente olhar aqui os meus compromissos, assim, de hora marcada, mas não parei pra fazer, pra colorir, nem colar adesivo e tal. E vou fazer isso agora. Ontem também eu senti a necessidade de fazer uma lista aqui de algumas coisas que eu não posso deixar de fazer essa semana. Como eu tenho tentado realmente organizar dia a dia, né? Às vezes só quando tem realmente uma coisa que eu me lembro que eu tenho que fazer num determinado dia, aí eu já vou e já anoto assim pra frente, né? Mas isso são coisas que eu preciso fazer naquele dia, né? E aí eu já coloco aqui. Mas tem algumas coisas que eu preciso acabar até o final da semana, né? Mas eu não tenho exatamente um dia pra fazer. Então, eu senti necessidade de fazer isso. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. E aqui também, eu já falei que eu tenho esse caderninho aqui, né? Que é um caderninho que eu comprei esse kitzinho. Que aí eu vou fazendo, assim, uma lista de várias pendências, né?
E aí não são só pendências, não. Pendências e também coisas assim que eu quero fazer. Então, coisas de trabalho e coisas pessoais. E aí, de vez em quando, eu venho aqui olhar essas coisas, assim, pra ver o que eu já fiz, pra ver o que eu posso fazer, né? Já até olhei aqui 2 coisas que eu já resolvi. Mas é isso, gente. É assim que eu tenho me organizado. E falar um pouquinho das minhas leituras. Tô lendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E o livro que eu acabei ontem é a trilogia de Copenhagen. Eu já tava há alguns anos enrolando para ler esse livro. Essa capa aqui é do Bookster pelo Mundo, né? A capa é esse aqui, talvez vocês já tenham visto. E esse livro é uma autobiografia da autora, né? Parece que ele originalmente foi publicado separadamente, né? E depois fizeram essa edição, que é Infância, Juventude e Dependência. E se fosse um livro de ficção, ia ser um daqueles livros de ficção que você fala assim, caraca, que livro pesado, sabe? Assim, que... caramba! E aí, quando a gente pensa que, na verdade, isso aqui foi a vida dela, a gente fala, uau, né? Especialmente no final, assim, né? A última parte é realmente, assim, um soco no estômago, porque eu, pelo menos, não vi aquilo, né, o que aconteceu se aproximando. Não imaginei que eu fosse ler aquele tipo de coisa, sabe? Mas assim, é muito difícil, né? Como é que eu vou... Não posso avaliar, né, uma autobiografia. Tipo, a sua vida é 5 estrelas, a sua vida é 2 estrelas. Não faz sentido. Mas, assim, eu achei a história dela muito chocante, assim, né? Muitas coisas. E a forma de escrever é que eu achei sensacional, porque quando você tá lendo a parte da infância, é a visão realmente de uma criança, sabe? Não é ela adulta falando sobre ela criança, sabe? É ela criança falando sobre aquela infância. Depois é ela jovem falando sobre a juventude. E ela adulta falando, né, sobre a vida, o começo da vida adulta dela, né? Então, eu acho que, assim, conseguir fazer isso é uma coisa muito difícil, especialmente quando você tá falando de você. Então, assim, isso eu achei primoroso, sabe? Primoroso. E eu achava que eu não ia gostar e fiquei impressionada. Realmente o livro é muito bom, recomendo, assim. Mas, assim, preparem-se, porque não é uma leitura muito fácil. E aí, falando de leituras que não são muito fáceis, eu entrei no clube de um livro só da Fala Fernanda, que é O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon também. Desde que esse livro foi lançado, que eu penso em ler, né? Assim, desde que ele começou a ficar famoso, começou a passar por mim, que é Uma Anatomia da Depressão. E aí, gente, tem fracassado, né? Assim, o cronograma é bem tranquilo, a gente vai ler esse livro aos poucos até o final do ano. Só que amanhã já é a discussão da primeira parte, e como vocês podem ver, eu não li a primeira parte toda. Eu comecei a ler, o que aconteceu? Eu só tenho conseguido ler à noite. E esse aqui é o tipo de livro para você realmente estudar, mergulhar nele e tal. E aí, nos 2 dias que eu peguei ele para ler de noite, eu depois tive dificuldade de dormir. Porque ele, né, especialmente por quem passou por algum processo, né, de depressão, ele vai desenrolando um monte de coisa na cabeça, sabe? Assim, um pouco que eu li já explodiu meu cérebro. E aí, o que aconteceu? Eu tive dificuldade para dormir. Eu falei, não posso mais ler esse livro à noite. Só que eu não tenho conseguido ler de dia, né? Assim. Enfim, mas de qualquer jeito, hoje eu vou tentar dar uma acelerada aqui. Não sei se até amanhã eu vou conseguir acabar de ler, até a hora da discussão. Mas eu vou tentar o máximo que eu puder. E eu, uns meses atrás, comprei 3 livros sobre menopausa. Comecei a ler pelo que me parecia mais leve, mais geralzão, né? Que de fato que é esse O Que Ninguém Conta sobre Menopausa. A Jancy Dunn, né, é da editora Fontanar. A
A Jancy Dan é uma jornalista, né? E aí ela começou a conversar com vários especialistas sobre as coisas que ela estava sentindo, né? Então, assim, acho que para um primeiro contato é interessante, mas, assim, tipo, não sei, tem umas coisas aqui que... sei lá, coisas que falam... Tem muita coisa de remédio, sabe? Ah, esse remédio, aquele remédio e... Enfim, sei lá, me irritou. E aí, por isso que eu tô acabando, assim, tô arrastando essa leitura. Mas eu quero acabar logo porque eu quero ler os outros, porque eu sei que os outros vão ser melhores, né? Então, o outro é A Nova Menopausa e o outro é O Cérebro na Menopausa, que é o último que eu quero ler, porque ele é mais complexo, realmente, mas é o que, de fato, eu tô mais curiosa pra ler. Então, esse aqui, leituras muito tranquilas, assim, afinal de contas, a menopausa vai me acompanhar pro resto da vida, então também não tem pressa, né? Então, por enquanto é isso. Tem outros livros ali que eu já flertei, que eu já comecei, assim, a ler, a dar uma inspecionada e tal. E aí, agora, eu preciso resolver o que eu vou ler essa semana, né, de ficção. E eu não sei, tem tantas coisas que eu quero ler que eu realmente não sei o que eu vou ler. Talvez eu vá escolher algumas das coisas que eu comprei na Bienal. Eu vou gravar um vídeo mostrando as coisas que eu comprei. E, gente, é isso. Hoje eu tenho um dia um pouquinho diferente, porque eu tenho um exame daqui a pouco. A minha filha tem uma atividade na escola, então ela não vai sair no horário usual, ela vai sair no meio da tarde, o que pra mim vai ser ótimo, porque eu vou conseguir adiantar bastante coisa de trabalho. E aí depois que eu pegar ela, acabou, porque aí ela tem vôlei, enfim, tem as atividades dela. Mas é isso, então agora eu vou dar uma adiantada nas minhas coisas de trabalho até a hora que eu tiver que sair para ir pro exame. O exame é aqui pertinho, mas vai demorar porque são vários exames. E aí eu volto depois. Hoje é quarta-feira, eu tô aqui toda descabelada, tô aqui sofrendo, imprimindo prova, porque sim, tem que imprimir as provas em casa, porque ninguém garante que eu vou chegar amanhã lá e que a impressora vai estar funcionando, que vai ter cartucho funcionando, cartucho não, aquele negócio, impressora laser. Enfim, então eu sempre imprimo minhas provas em casa, só que a minha impressora, ela é temperamental, como são as impressoras em geral. Então, assim, eu levo o dobro do tempo para imprimir do que eu levo para montar a prova. Então, assim, passei a manhã inteira montando as provas, ainda tenho um trabalho para montar, mas estou aqui imprimindo, estou aqui nas últimas 37. Depois ainda tenho que organizar tudo aqui. Mas aí agora eu me lembrei, enquanto eu tava aqui brigando com a impressora, tinha um vlog da Fernanda aqui rolando. E aí eu falei, gente, eu comecei a gravar o vlog na segunda, eu falei que ia gravar um pouquinho todo dia. Hoje já é quarta e eu esqueci completamente. Então resolvi fazer uma atualização, assim, a semana está um pouco frenética, como eu imaginei que seria mesmo. Na segunda-feira foi o caos.
Eu fiquei 4 horas no laboratório para fazer o exame. Enfim, tinha dado algum problema lá. E aí tinha um dos exames que estava completamente atrasado. Só que é desses exames que você tem que beber água e aí você não pode ir ao banheiro. E aí, assim, eu tive que ir ao banheiro algumas vezes e beber água tudo de novo, de tanto que o negócio demorava. E quando chegou na hora do meu exame, eu já tava passando mal, já tava com dor na bexiga. Enfim, gente, horrível. E aí, assim, acabou, eu almocei correndo, já tinha que buscar minha filha na escola, pra vocês terem noção. E aí foi um dia meio caótico, assim, que eu não consegui fazer tudo que eu precisava fazer. E assim, está tudo atrasado. Não fui nadar hoje por causa disso. Ia pra academia mais tarde. Não vou porque estou aqui brigando com a impressora. Não vai dar tempo. Ainda tem outro trabalho que eu tenho que montar. E já são 4:30 da tarde. Então assim, eu tô nessa. Eu tô na frente do computador desde 8h15, 8h20, assim, da manhã. Parei rapidinho pra almoçar, nem fiz comida. Comprei comida, pedi um iFood. Já, inclusive, o suficiente pra eu levar a marmita amanhã. Já sei que, tipo, tem coisa que eu não vou conseguir fazer hoje. Já tô aqui me reorganizando pra amanhã. Ontem foi uma loucura, eu tive reunião de manhã no centro da cidade. E, enfim, o negócio atrasou. E aí eu tive que pedir pra uma amiga buscar minha filha pra mim na escola, pra dar tempo, assim, de eu chegar mais ou menos junto, porque eu não ia conseguir ir até a escola. Enfim, gente, meio caótico. Depois dei aula de tarde. Assim, foi tudo acabando mais tarde do que eu tinha planejado. Não consegui fazer as coisas. Mas também, assim, não quis ficar trabalhando no computador até tarde, né? Primeiro que segunda e terça, assim, eu tô com a minha filha de noite. Eu quero estar com ela, eu quero fazer coisas com ela. Eu sei que ela sente falta, né? Como quarta e quinta ela não tá comigo. Então, também, assim, hoje, quarta-feira, é o dia que eu não tenho hora para parar de trabalhar. Eu tento não trabalhar até muito tarde, porque amanhã eu tenho que acordar muito, muito cedo e eu dirijo muitos quilômetros, né? Então eu gosto de estar bem, né? Para estar bem na estrada. Mas é isso, gente. Meio caótico, bastante caótico. No meio disso tudo, eu consegui ler. Como? Bom, gente, eu fiquei 4 horas no laboratório esperando. Confesso que nessas 4 horas eu li menos do que eu teria lido em 4 horas normais. Por quê? Porque, né, ia dando aquela vontade de ir ao banheiro e eu não podia ir ao banheiro, e aí eu começava a passar mal e aí eu não conseguia me concentrar no que eu tava lendo, né? Todo mundo que já ficou com vontade de fazer xixi desesperadamente sabe como é que é isso, né? Então, assim, mas eu comecei a ler o 12 Contos Peregrinos, do Gabriel Garcia Marques, que meu cônjuge me deu de presente, porque ele diz que esse é o livro de entrada, apesar de eu ter entrado em Gabriel Garcia Marques pelos 100 Anos de Solidão, né? Mas eu comprei, no dia que eu comprei Crônica de uma Morte Anunciada, que é o próximo dele que eu quero ler, ele falou, mas você tem que ler 12 Contos Peregrinos. Aí eu falei, mas eu não tenho. E aí, enfim, ele muito fofo, comprou de surpresa, botou um cartãozinho, assim, agora tem, achei a coisa mais linda do mundo. E aí comecei a ler, mas assim, eu só li 2 contos enquanto eu tava no laboratório, quase 2 inteiros, né? Os contos não são pequenininhos, são maiores. Aí ontem eu só ia terminar esse, que eu tinha começado na segunda no laboratório, e acabei lendo mais um. E realmente, assim, são muito, muito bons, né? E na segunda-feira eu comecei a ler também no transporte público. Na segunda não. Segunda noite. Eu comecei a ler o Onde Está Daisy Mason, da Kara Hunter, né? Eu nunca tinha lido nada da Kara Hunter. Aí eu li o último livro dela, junto com a leitura coletiva lá do Esquilo, né? O Esquilo deu o e-book para quem ia começar a ler. E aí eu adorei, é o tipo de policial que eu gosto. E eu fico muito feliz, assim, depois até eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Porque eu gosto demais de literatura policial, falo pouco disso aqui. E fico muito feliz, assim, da gente ter hoje muitas mulheres, né? Autoras de livros policiais. E aí, assim, eu fiquei apaixonada. E vi um pedacinho da mesa dela na Bienal. E aí resolvi que eu quero ler todos os livros dela. E aí comecei a ler e, assim, realmente é muito bom, porque você vai desvendando, é bem o estilo que eu gosto, né, que você vai desvendando as coisas ali junto com a polícia, com o detetive, enfim, com quem tá ali pra desvendar, enfim.
amei, e eu acabei de ler ele hoje. Então, assim, eu comecei a ler ele de noite, na segunda-feira. Aí li ele no transporte público ontem, na ida e na volta. Na segunda eu li enquanto eu esperava minha filha na aula de... Comecei a ler ele quando ela estava na aula de vôlei. Aí li no transporte público na ida e na volta, li ontem à noite. Aí li hoje um pouquinho de manhã enquanto estava tomando café, depois li um pouquinho enquanto eu estava na hora do almoço. E aí agora, enquanto eu estou aqui brigando com a impressora e esperando a impressora fazer o que ela tem que fazer, eu acabei de ler. Amei. Depois falo mais, mas eu realmente gostei muito, tô muito empolgada para ler os outros, mas enfim, agora acho que eu vou voltar para 12 Contos Peregrinos, né, acabar. E, não tá aqui não, tá lá no quarto. Li mais um pouco do Demônio do Meio-Dia, não consegui chegar na meta, participei um pouco ontem da discussão, não consegui ficar muito também por causa dos horários. Mas tô gostando, tá sendo muito importante, assim, pra eu entender muitas coisas, sabe? Acho que vai ser um livro que vai fazer muito bem pra mim, sabe? Não só por já ter tido crises depressivas, mas, assim, as minhas... Eu não me enxergo como uma pessoa que tem depressão crônica, nem eu, nem os médicos, né? A minha crise de depressão, ela tá muito mais ligada à questão da ansiedade que vem do TDAH, né? Então, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Mas eu convivo com depressivos crônicos. Então, tá sendo muito importante pra mim, assim, pra entender um pouco mais, sabe? Às vezes eu acho que eu tenho dificuldade, realmente, eu e muita gente, né, assim, tem dificuldade de entender que uma pessoa pode ter uma vida ótima, mas ela ainda assim ser depressiva, né, assim, o depressivo crônico não necessariamente precisa ter acontecido algo com ele, claro que há as situações ali que vão engatilhar, né, vão disparar ali determinadas coisas, então assim, eu só li 2 capítulos do livro e minha cabeça já fez... né? Então eu imagino o que tem ali até o fim. E é isso, gente. Então eu vou continuar brigando aqui com a impressora. Ainda faltam 37 provas para eu acabar de imprimir. Eu tenho que separar tudo por turma. Uma das provas de uma das matérias tem 3 páginas, então tá em 2 folhas. Eu tenho que grampear tudo para amanhã. Tem que fazer tudo hoje, gente, porque amanhã não dá tempo de fazer nada, tudo muito corrido quando chega na universidade. Amanhã, não sei se consigo gravar, porque lá da universidade eu fico meio assim, de gravar as coisas, né? Mas, quem sabe, né? Algumas cenas, assim, bucólicas, eu consiga gravar. Mas é isso, gente. Seguimos nessa semana em que tudo saiu como não planejado, mas... graças ao meu robonite fofo e todas as minhas estratégias de planejamento, eu não estou surtada. Eu só estou entendendo que algumas coisas vão ter que ficar para depois e outras eu vou ter que trabalhar até mais tarde mesmo para resolver. Não tem muito jeito, sabe? Então é isso. Beijo, fui continuar brigando com a impressora. Voltei. Hoje é quarta ainda. Com esta cara de acabada, destruída, por quê? Porque consegui ir pra academia. Eu tive que juntar forças, não sei de onde. Acho que, na verdade, foi a consciência pesada, sabe? Porque semana passada eu só consegui fazer pilates. Eu não nadei, eu não fui pra musculação, fiz nada. E eu já tô realmente há muitos dias sem ir pra natação. E aí me bateu, assim, a consciência pesada, entendeu? E também o formato na frente do espelho. E também porque... chegou uma coisa aqui, eu fui comprar, chegou rápido, inclusive, eu ontem fui comprar um livro para minha filha, o Diário de Pilar, no México, que está em pré-venda ainda, estava vendendo na Bienal, eu esqueci completamente no dia que eu fui, porque o stand da Companhia das Letras estava muito cheio, enfim, e aí comprei ontem, mas... quando eu fui comprar, eu vi que tinha um livro que eu tô querendo há muito tempo, que tava 20 e poucos reais. E eu não lembro. Eu acho que ele já chegou a esse preço, mas assim, em nenhum momento que eu tenha olhado pra ele com esse preço. Aí, cara, eu resolvi comprar, entendeu?
que é o Sem Tempo a Perder, da Ursula Le Guin. Reflexões sobre o que realmente importa. Eu acho que é uma coletânea de textos do blog dela, se não me engano. E que eu acho que ela fala muito sobre velhice, sabe? Sobre envelhecer. E tava muito afim de ler esse livro há muito tempo. Aí quando eu vi ele a 20 e poucos reais, eu falei, cara, vou comprar. Então é isso. E na academia eu consigo ler quando eu tô fazendo cardio. Só no Kindle, né? Com o livro na mão não dá, né? Com o Kindle a gente consegue. E aí, então, eu comecei a ler o segundo da Cara Hunter, No Porão Escuro. Mas assim, li muito pouco, né? Porque eu faço só 15 minutinhos de cardio. Mas assim, já deu pra ver que eu vou ficar meio viciada nele também. Mas eu vou tentar deixar ele realmente assim pra esses momentos, sabe? Tipo, ônibus. Vou tentar, né, gente? Mas enfim, Kindle tá sempre na bolsa, né? Agora eu vou, antes de tomar banho, vou desligar o computador, vou arrumar minha mochila, vou deixar tudo pronto, que aí eu vou tomar banho, vou comer. E aí vou deitar cedo. São 8 horas agora, cedo mais ou menos. Eu pensei ainda em editar o vídeo da Bienal dos livros, né? Que eu comprei na Bienal. Mas se eu for fazer isso agora, eu vou ficar aqui até 11 horas da noite e amanhã eu preciso acordar cedo. Então, de repente amanhã durante o dia, enquanto os alunos estiverem fazendo provas em algum intervalo, eu consigo editar, porque eu acho que não tem muita coisa pra editar, não. Ou então amanhã à noite quando eu chegar. Mas eu queria soltar esse vídeo essa semana ainda. Mas é isso, gente. Vou lá chegar e descansar, porque eu estou cansada. Olá! Hoje já é sexta-feira. Ontem, como previsto, eu não gravei nada, porque eu fico meio assim, né, de gravar lá no trabalho. Eu tenho vergonha, né, gente, de gravar assim na rua. E ontem foi mais um dia que tudo saiu como não planejado. Enfim, eu achei que de manhã eu ia conseguir acabar a revisão do artigo que eu tava fazendo. E que aí no começo da tarde eu ia lidar com coisas de computador, tinha várias coisas pequenininhas pra fazer, e-mail pra responder, nananã. E que do meio pro final da tarde eu ia conseguir ler. Eu tinha essa esperança, assim, sabe? Ou que eu ia ler um pouco do livro da Úrsula que chegou, ou que eu já ia começar a corrigir as provas pra dar uma adiantada, entendeu? Mas enfim, eu só consegui acabar a revisão do artigo porque me deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Umas 2 horas da tarde, eu passei a manhã inteira fazendo isso. E por que eu estou rouca? Não faço ideia, acho que é porque tá muito seco e ontem eu bebi menos água do que o normal. E aí, na hora do almoço, eu tava conversando com um amigo meu, que a gente tem ele é orientador, eu sou co-orientada de uma aluna. E ela tava lá com muita dificuldade, tá na fase final lá da dissertação, e ela tava com muita dificuldade com a discussão dos resultados, que é uma coisa bastante comum de acontecer. E aí ele pediu pra eu dar uma olhada no texto, né, pra dar uma direcionada. E aí, como eu já tava no pique, porque eu já tava fazendo isso, né, no artigo, eu falei, cara, se eu deixar pra amanhã, vai me dar uma preguiça, o cérebro vai estar em outra frequência, e aí eu resolvi fazer isso. Então eu fiquei fazendo isso o resto da tarde. Então foi isso, gente, né? Aí, enfim, demora aquele monte de tempo pra chegar em casa. Cheguei em casa já bastante tarde, e aí eu só tenho ânimo pra tomar banho, comer. Ontem até fiquei um pouco na frente da televisão com o cônjuge e fui dormir.
Hoje eu acordei razoavelmente cedo, consegui nadar finalmente, foi muito bom, apesar de todas as dores que eu estou sentindo, porque na quarta-feira, né, à noite, eu fui pra musculação, fiz muito exercício de braço, que né, é uma coisa que eu não faço tanto, e aí assim, mexeu com músculos diferentes que eu mexo na natação, eu tô cheia de dor, mas foi bom nadar. E aí, enfim, nadei, aí fui ao mercado na volta já, pra não ter que sair de casa de novo. E já fiz coisas em casa, já fiz coisas de trabalho, enfim, já tô aqui, já estou pronta de roupa de ginástica, porque no final do dia, de noite, eu tenho pilates, então já fico assim que é pra não desistir, entendeu? Porque se eu tiver que parar o que eu tô fazendo pra trocar de roupa, aí é só eu inventando desculpa pra não ir, entendeu? E eu não posso deixar de ir pro pilates, porque ajuda muito aqui as minhas hérnias de disco. E é isso, gente, assim, tem então um monte de coisa de computador, assim, que eu não fiz ontem, que eu tenho que fazer hoje. Ontem eu achei também que eu ia ter ânimo de noite pra editar o vídeo da Bienal, não consegui. Pretendo fazer isso hoje. E vou começar a corrigir minhas provas, porque agora tem que corrigir rápido. Mas eu volto aqui de tarde pra atualizar vocês e provavelmente fechar esse vlog para aumentar a chance de eu editar e postar ele no comecinho da semana que vem. Oi, minha gente, bom dia! Hoje já é segunda-feira da semana seguinte, eu queria soltar esse vlog agora no começo da semana, e aí ontem, quando eu fui editar, eu me dei conta de que eu não tinha encerrado esse vlog. Hoje começa um seminário muito importante, que a gente passa um ano organizando, então vai ser uma semana frenética, mas que não vai dar para gravar nada. Então, só queria acabar esse vlog, que foi caótico, como tem sido a minha vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui. E eu vou tentar gravar mais coisas, vídeos menores, mais curtos, mais tranquilos, inclusive de editar, para poder postar com mais frequência. Não deixa de curtir esse vídeo para ele poder alcançar outras pessoas e até me dar um ânimo maior assim para gravar as coisas, né? E não deixa de se inscrever no canal. E se você perdeu, eu postei o vídeo com todos os livros que eu comprei na Bienal, falando um pouquinho deles, falando um pouquinho da Bienal. E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!